né? Ouça com fé, ouça em espírito de oração, que Deus vai trazer uma mensagem importante para a sua vida e vai abençoá-lo. Este estudo que eu venho trazendo, pessoal, a princípio pode parecer assim que interessa mais realmente ao cristão. Amém? Mas interessa pessoas também que de repente não frequentam a igreja, não é batizado, não é chamado por cristão, mas ele dizima ou ele oferta, né? Então, o estudo de hoje é sobre o dízimo. Ele é obrigatório? Da onde vem o dízimo? Por que o dízimo é citado, cobrado na maioria das igrejas? Não todas, mas a maioria cobra o dízimo, né, como obrigatório. Então, nós vamos estudar a fundo o início, né, de como começou o dízimo, por que Deus instituiu o dízimo, e vamos ver se ele é obrigatório realmente até os dias de hoje. Amém? Em primeiro lugar, convido vocês a abrir a Bíblia em Gênesis. Em Gênesis, onde tudo começa. Amém? O primeiro dizimista que a Bíblia cita, e até mesmo com a palavra dízimo, quando Abel e Caim, eles brigam, Caim e Abel, melhor dizendo, Caim, né, tem inveja de Abel, foi por causa das ofertas, né? Não foi dízimo. A Bíblia não menciona a palavra dízimo, tá, pessoal? A Bíblia menciona que foi oferta. Abel soube ofertar e Caim não soube ofertar. Porque até para a gente oferecer alguma coisa para Deus, nós temos que saber. Amém? A gente já estudamos aqui sobre Caim e Abel, tá? Quem tiver curiosidade disso, não ouviu a história ainda, não ouviu o estudo, vai lá no meu vídeo Caim e Abel, tá? Saber por que Caim matou Abel, como foi, tá? Voltando ao assunto aqui, no versículo 14 e 20, tá, pessoal? Gênesis 14 e 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ora, Abraão, para quem não sabe, ele é o patriarca, tá? Ele é o patriarca da nação de Israel, um dos patriarcas, né? Ele é o chamado o pai da fé também, Abraão. Aqui ele ainda é chamado de Abrão, pai de muitos filhos. E Abrão só tinha realmente 2 filhos, tá? Mas Deus muda o nome dele e falou assim: você não vai ser pai de filhos, de muitos filhos. Você vai se chamar Abraão. Você vai ser pai de muitas nações. Ora, que dízimo é esse que Abraão entrega ao rei de Salém? Rei de Salém quer dizer rei de paz. E Melquisedeque, na verdade, era um sumo sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. Ele vem, ele não pede nada para Abraão. Ele traz pão e vinho, abençoa Abraão, e Abraão dá-lhe o dízimo dos despojos que ele foi lá atrás para guerrear. Ele não dizimou de tudo que ele tinha. Abraão espontaneamente também, porque Deus aqui em momento algum pede ou institui como obrigatório que Abraão dizima, ok? Então a primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia, ele não é obrigatório, mas já é o costume de algumas nações, alguns reis talvez, se conjectura isso, tá, pessoal? Alguns reis talvez impusessem como imposto, tá? Mas não existia a nação de Israel ainda. Então o dízimo não era obrigatório, tá? Abraão foi tocado no coração e ele dizimou para o sacerdote. Amém? Para a manutenção ali do sacerdote, seu ministério, né? A Bíblia não entra em detalhe quem é Melquisedeque,
Só diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Então, nós vemos aqui a primeira menção do dízimo. Então, nós vemos que ele não é obrigatório no começo. Tá ok, pessoal? E como foi? Tem muitos pastores, pregadores, missionários, bispos, apóstolos, dê o nome que você quiser, que a primeira coisa que ele fala é que se você não dizimar, você não será abençoado. E a Bíblia, ela fala ao contrário, tá? Porque se você voltar lá em Gênesis, se você voltar um capítulo, Gênesis 13:2 diz assim: e era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Ou seja, Abraão não precisou dizimar para ser rico. Abraão não precisou dizimar para que Deus o abençoasse. Amém? Dizimar também não é pecado, tá, pessoal? Vamos entender as coisas por partes. Eu vou chegar lá, tá, pessoal? No meu raciocínio, no meu estudo bíblico, baseado nas escrituras. Então, se você ler lá Gênesis 13, Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Aí, nós vamos lá para Deuteronômio, tá? 14, versículo 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Nós vemos aqui que dízimo não é dinheiro. Nunca foi dinheiro. Ah, mas não existia dinheiro nessa época. Sim, existia dinheiro sim. Porque lá na época, aqui já é uma época muito depois de Abraão, tá, pessoal? Lá em Abraão já existia dinheiro. O dízimo, da semente de que cada ano se recolher do campo. E uma parte, se você for lendo aqui, era para sustentar, ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e o recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, que era quem ministrava no templo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a tua obra que as tuas mãos fizerem. Então o dízimo, ele tinha uma função de alimentar os sacerdotes, tá? As viúvas, os órfãos, que lá naquele tempo, não existia previdência social. Então Deus sabiamente dá esta ordem que se dizime dos alimentos, para que as pessoas não morram de fome. Porque as pessoas não roubavam naquela época. Se roubassem, eram apedrejadas, eram mortas. As pessoas não eram presas. Bem, pessoal? Vamos entender. Dízimo sempre foi alimento, tá? E a parte dos animais, se você for pesquisar, era para sacrifício para sacrificar a Deus, uma parte. E a outra também para consumo dos levitas. Amém? Uma outra parte que eu quero mencionar. Então, assim, quando os defensores do dízimo, eles pregam, né? Aqui em Deuteronômio 14. Aí eles vão lá para Malaquias 3:10, é muito usado para se pedir o dízimo. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para os recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, aqui está se falando de quê? De plantação. Dízimo da plantação. Deus, né? Aqui é obrigatório, tá? Para sustentar os levitas, viúvas, os órfãos. Jesus ainda não tinha vindo, tá, pessoal? Nós estamos no Antigo Testamento. Amém?
Eles usam muito essas palavras aqui, ó, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Toda esta nação. Qual nação? Nação dos judeus, né? Amém? Deus não fala todo mundo, ele fala toda esta nação. Porque o dízimo só era obrigatório para os judeus que estavam debaixo da lei. Porque aí o dízimo tinha uma função. Deus não criou o dízimo por criar. Ele tinha uma função social ali, uma função de sustentar ali os sacerdotes, os levitas, a viúva, o pobre, o estrangeiro e até o necessitado. E o roubo começava muitas vezes no próprio sacerdócio, que deixavam, muitas vezes as pessoas morrerem de fome e não distribuía, não dividia o seu dízimo. Então, por isso que Deus fala, toda nação rouba, lá em Malaquias. E esse devorador aqui, ele se refere ao quê? Às pragas, principalmente o gafanhoto. O migrador, né, o devorador, está literalmente falando do gafanhoto, principalmente, e das pragas, né? Amém? Agora nós vamos pular para Mateus 23. Muitíssimo usado, por quê? Só aqui praticamente que é usada a palavra dízimo, tá? Diz assim, ai de vós escribas, Jesus falando, tá, pessoal? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, aqui os defensores do dízimo dizem que Jesus está ordenando que nós devemos dar o dízimo. Não, Jesus está falando para os judeus, tá? Fariseus era uma seita judaica, tá, pessoal? Os escribas que ele está se referindo eram os doutores da lei, tá? Os fariseus eram uma seita praticamente a principal ali, a da elite dos judeus, né? Os príncipes dos judeus ali faziam parte dessa seita, né? Eles, pois que ele fala aqui, ó, vocês diziam o hortelã, o endro e o cominho, mas não tem misericórdia, não tem fé, não tem amor, né? Então ele está dizendo o seguinte, não omitir aquelas, né? Ou seja, continue dando seu dízimo, sim, do alimento. Jesus não fala em dinheiro, né? Aí, se você ler aqui, ele fala assim, ó, condutores cegos, que quais o mosquito engolis um camelo, né? Porque dos animais imundos o mosquito era o menor, o camelo era o maior, então era Jesus é maravilhoso, né, nos seus argumentos, né? Ai de vós, escribas e fariseus. Ele está querendo dizer o seguinte, né? Que o fariseu ele coava um mosquitinho, que era imundo, mas engolia um camelo, né? Que era considerado um animal imundo também para comer, né? Aqui ele fala assim, ó, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Ele está falando do coração, da alma do homem fariseu. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo. Mas aqui ele não está falando de copo e prato. Ele está falando do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Amém? Do sepulcro caiado. Ele fala aqui embaixo, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Tem um pastor muito famoso, não vou citar o nome dele, que falou que toda a igreja tinha que ter um camburão, ele usou essa expressão, para prender aquela pessoa que não desse o dízimo, né, dentro da igreja, né? Mas a preocupação dele não é que o evangelho cresça, é que o patrimônio dele cresça.
Ele é o segundo pastor mais rico do Brasil. Mas ele é o bom pastor? Não. Que se eu tenho um vídeo falando sobre os atributos do verdadeiro pastor. O bom pastor dá ouvido para as suas ovelhas. Ele não está preocupado em arrancar dinheiro dos fiéis. Amém? Esse argumento aqui também não serve para dizer que o dízimo é obrigatório. Não serve. Não serve. E vamos mais aqui, ó. Agora vamos contra-argumentar, né? Hebreus 7. Ele vem falando aqui justamente sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça. Depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, ali porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque aqui, o autor de Hebreus está dizendo... Por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Que de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque Jesus, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, né? Ele vem falando aqui embaixo, Eu vou ler aqui o versículo mais importante para não ficar tão cansativo para quem está me ouvindo, tá, pessoal? Porque o precedente mandamento, ou seja, o primeiro mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Abrogado é anulado. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte a introduziu uma melhor esperança, é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, que é a graça, né? Jesus vem, né, e se torna o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Ele diz assim, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi fiador. Então aqui se encerra, eu acho que já deu para encerrar, né? A parte de que o dízimo não é obrigatório. Mas eu ainda vou mais fundo. Nos Atos do Apóstolo, no capítulo 15, nós vamos ver que houve um concílio, tá? Uma reunião de alguns, não de todos os apóstolos, mas de alguns apóstolos, junto com os anciãos, para se discutir o que se deveria impor aos gentios. Quem eram os gentios? Os não-judeus, né? É você que está me escutando aí, a não ser que você seja judeu, mas se você se converteu, né? Você também é cristão, amém? Para a honra e glória de Deus. Ele diz assim, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. É o que se é pregado nas igrejas hoje em dia. Teve um pastor que falou para mim que se a ovelha não dizimar, ele não aceita como ovelha, não aceita como membro na igreja dele. Então aqui em Atos 15 já está caindo por terra isso aí. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, Paulo e Barnabé eram dois apóstolos, né?
sendo que o apóstolo Paulo se tornou o maior apóstolo, Barnabé vai sumindo e Paulo fica porque ele deixa as cartas, né? Não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Então eles chegam lá, fazem uma reunião, tá? Com Pedro. Pedro lhe se levanta e diz: homens e irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu este testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Então Pedro, Tiago, que era irmão de Jesus, né, carnal, chamado também de justo, né, e os anciãos, né, aqui no 13, Tiago se levanta, né, e diz assim: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Aí ele vai falando, né? E diz assim: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que hoje em dia ensinar, né? Que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Amém? Contaminações dos ídolos, ou seja, adorar somente a Deus, da fornicação, que também é a prostituição, e do que é sufocado e do sangue, né? Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado ali nas sinagogas, né? Mas lá em Hebreus, o autor já diz, né, que o primeiro mandamento ele foi abrogado, a primeira aliança, amém? Porque senão não teria necessidade de Jesus vir a este mundo, pessoal. E para encerrar, tá? O vídeo ficou até menor do que eu pensei, mas tá, de repente, para quem gosta do assunto, para quem quer o estudo profundo, tá, pessoal? Vai anotando aí todas as passagens que eu estou citando por ordem. Para terminar em Coríntios, 2 Coríntios 9, segunda carta de Coríntios 9, ou o segundo livro de Coríntios 9, no versículo 7, Paulo vem também falando sobre dar e receber, né? Ele diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza por necessidade, mas porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém. Deus ama quem dá com alegria. Não adianta o pastor, o pregador, o presbítero impor o dízimo, impor o trízimo. Tem pastores que estão pedindo 20%, tem pastores que estão pedindo 30%. Tem pastores que fazem campanhas absurdas, pede teu carro, pede tua casa. Isso são lobos devoradores. Mas Jesus já tinha nos alertado, pelo fruto você vai conhecer a árvore, pelo fruto conhecereis a árvore. Quando você vê um pastor muito preocupado em te arrancar o teu dinheiro, você pode fugir dele, porque ele não está preocupado em conduzir você até o caminho certo. Amém? Muito pelo contrário, ele está afastando cada vez mais as pessoas das igrejas. Agora, existe a teologia, né, da prosperidade, uma maldita teologia, digamos assim, que diz que se você der muito, você vai... Se você der carro, se você der casa, como é que você vai dar seu carro, sua casa, e você vai morar onde? Isso não é bíblico, isso não é racional. Porque Paulo fala que a gente tem que fazer um culto ordeiro, um culto racional. Não é porque nós somos espirituais que nós temos que ser irracionais. Nós somos seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós temos que ser racionais. Amém? A igreja não paga imposto aqui no Brasil.
A igreja não paga imposto. A igreja é a despesa da igreja, água, luz, a princípio, e manutenção, e quando é possível assalaria o pastor ou um zelador quando a igreja é muito grande, faxineiro, né? Às vezes tem funcionário, tem motorista. Tirando isso, pessoal, todos nós somos obreiros, né? Todo mundo que trabalha na obra de Deus é obreiro. Amém? Então, o que eu quero falar aqui para finalizar, que se você é dizimista e quer continuar sendo dizimista, amém, glória a Deus. Se você dá de coração, de amor, não é pecado nenhum. Agora, você jamais pode ensinar para alguém que isso é obrigatório, porque não é. Eu provei aqui pelas passagens bíblicas, começando em Gênesis, terminando aqui em Coríntios, que o dízimo não é obrigatório. A oferta é obrigatória? Também não. Se a oferta não pode ser obrigatória. Agora, é impossível que alguém se converta a Deus, congregue ou mesmo que não congregue, se converta a Deus, se converta a Jesus Cristo, e o coração dele não vai se tocar, porque o estrangeiro ele se toca e ele doa à igreja. Eu conheço várias pessoas que já doaram várias coisas para a igreja, e sem ser crente, pessoal. Sem ser crente, meu irmão, minha irmã. Então, os pastores, eu acho que falta em alguns pastores a fé, no sentido de que a oferta vai dar sim para sustentar a igreja. Amém? Agora também o pastor tem que pedir. Não é porque o dízimo não é obrigatório que o pastor não tem que pedir oferta. Tem pastor que também já não quer pedir nada. Não. Tem que ser uma coisa temperada, né? Nem muito, nem de mais, nem de pouco. Porque senão também o templo não vai sobreviver. Né? As contas têm que ser pagas. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que tenha esclarecido toda dúvida se você tivesse no seu coração, como eu já tive no passado a respeito do dízimo. Por isso eu fui estudar, tá? Eu fui estudar sobre o dízimo. Então, pessoal, o dízimo não é obrigatório. O trízimo, essas coisas tudo aí, passou disso daí, já pode ser considerado sim heresia, roubo, charlatanismo, pessoas querendo se enriquecer ilicitamente. Nós vemos casos e casos e casos, né? Escandalizando o nome de Deus. Mas Deus vai cobrar, porque de Deus, com as coisas de Deus a gente tem que ter zelo, a gente não pode brincar. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos nós, sabendo que Deus é o dono de tudo. E que se Ele nos abençoa, nós também temos que abençoar. Ah, mas eu tenho um pouco, irmão. Abençoa com pouco. O que Deus tocar no seu coração, seja 1 quilo de alimento, você leva para a igreja. Se você pode doar mais, você doa mais. Se você não pode doar mais naquele mês, você doa menos. Amém? Se você não pode doar nada, você trabalha na igreja. Você está doando o seu trabalho, a sua vida, o seu amor à obra. Isso é uma doação também. Amém? Fiz esse vídeo não para acusar ninguém, para criar contendas, mas para a honra e glória do nosso Deus, em primeiro lugar sempre, e para sanar dúvidas de quem tem dúvidas a respeito de dízimos e ofertas. Até o próximo vídeo. Peço perdão pela minha voz, estou um pouquinho rouco. Até o próximo vídeo, pessoal, se Deus quiser.